A estação das folhas douradas havia chegado ao Willowbrook, mas não trouxera consigo o habitual frescor dos outonos passados. Em vez disso, um vento cortante descia das montanhas verdes, carregando consigo o cheiro de terra úmida e pinheiros podres. A cidade, espremida entre colinas e a densa floresta de Birchwood, parecia encolher-se sob o céu chumbo. As casas de madeira envelhecida, com telhados inclinados para suportar o peso da neve que logo viria, alinhavam-se ao longo de uma única rua de terra batida. À noite, as lanternas de querosene balançavam como almas penduradas, projetando sombras que se contorciam nas fachadas das lojas fechadas. O armazém de Samuel Hartwell, a chapelaria abandonada e a igreja de São Jerônimo, cujo sino não tocava desde que o reverendo desaparecera em 1872. Eleanor Caldwell chegou em uma carroça puxada por um cavalo cansado, seu único pertence sendo 3 malas de couro gasto, uma caixa de tintas a óleo e um cavalete de carvalho. Os moradores observaram-na através de cortinas entreabertas, suspiros e cochichos seguindo cada passo seu. Eleanor, de 28 anos, vestia um sobretudo preto e carregava no rosto uma expressão que oscilava entre a determinação e uma melancolia profunda. Seus cabelos ruivos, presos em um coque desleixado, contrastavam com a palidez quase fantasmagórica de sua pele. Viera de Boston, onde seus quadros, paisagens noturnas e retratos de figuras solitárias foram chamados de mórbidos pelos críticos do Boston Evening Transcript. A senhora pinta como alguém que conversa com fantasmas, disseram um deles. Eleanor não discordara. A cabana que alugara ficava no extremo leste da cidade, onde a floresta de Birchwood começava a engolir a civilização. O lugar pertencera a um lenhador que desaparecera décadas antes, e o musgo já cobria as paredes de cedro, dando ao local um ar de abandono intencional. Ao entrar, Eleanor sentiu o cheiro de mofo e cinzas velhas. A mobília era esparsa. Uma cama de ferro com colchão esburacado, uma mesa de cozinha manchada de gordura, e no canto uma lareira de pedra cujas fendas pareciam sorrir de maneira obscena. O único traço de vida eram as teias de aranha que brilhavam como fios de prata sob a luz fraca das janelas sujas. Na primeira noite, enquanto desempacotava suas tintas, Eleanor ouviu o primeiro sinal. Um arranhão vindo do porão, seguido por um gemido baixo, como se algo estivesse se arrastando sobre terra batida. Atribuiu a um animal, um guaxinim talvez. Mas quando desceu as escadas rangentes com uma lamparina, encontrou apenas paredes vazias e uma poça de água parada no chão. No centro da poça flutuava uma pena negra, longa demais para ser de qualquer pássaro da região. Os dias seguintes foram dedicados à pintura. Eleanor trabalhava da alvorada ao crepúsculo, capturando a floresta em telas cada vez mais sombrias. Sua obra-prima inicial foi A Margem de Birchwood, onde árvores retorcidas se fundiam a uma névoa prateada, como dedos ossudos tentando agarrar o céu. Porém, à medida que o outono avançava, sua arte tornou-se perturbadora. Em A Vigília, pintou uma figura humana de costas, em frente à casa de pedra, que avistara ao longe em uma de suas caminhadas. A figura segurava uma lanterna, mas a luz revelava apenas uma silhueta vazia, como se o corpo fosse feito de fumaça. Foi Samuel Hartwell, o dono do armazém, quem quebrou o silêncio da cidade em relação a ela. Um homem de 70 anos, com uma barba grisalha e olhos azuis desbotados, ele apareceu em sua porta em uma tarde chuvosa, segurando um saco de batatas e uma garrafa de uísque caseiro. Para sobreviver ao inverno aqui, vai precisar de mais do que tinta, disse, recusando-se a entrar. Seu aviso foi direto. Não vá para a floresta após o pôr do sol, e não escave o passado desta terra. Quando Eleanor perguntou o motivo, ele fitou o chão, como se as palavras fossem veneno. Há coisas que se alimentam de curiosidade, senhorita Caldwell. E Birchwood? Birchwood dorme. Não acorde. Eleanor riu, mas naquela noite, acordou com o som de alguém andando no telhado. Passos lentos, deliberados, como se testassem cada telha. Quando olhou pela janela, viu pegadas na lama abaixo. Não de botas, mas de pés descalços, longos e estreitos, que se perdiam na direção da floresta. Na manhã seguinte, encontrou sua tela à vigília, virada contra a parede, a tinta ainda úmida borrada, como se alguém tivesse pressionado as mãos contra o quadro. Na véspera da primeira nevasca, Eleanor decidiu confrontar o mistério. Armada com uma faca de cozinha e sua lanterna, seguiu as pegadas que agora apareciam todas as manhãs ao redor da cabana, sempre apontando para Birchwood. A floresta engoliu-a em minutos. Galhos retorcidos arranhavam seus braços,
e o ar ficou tão frio que sua respiração formava cristais no ar. No coração da mata, encontrou uma clareira circular, onde a neve não caía e o chão estava coberto por uma substância negra e pegajosa. No centro, erguia-se a casa de pedra de seus quadros, com janelas quebradas e uma porta de ferro semi-aberta. Sobre a entrada, uma placa de metal corroída exibia uma inscrição: A Blackwood, 1863. Ao entrar, Eleanor descobriu que as paredes internas estavam cobertas por símbolos pintados com uma substância marrom ressecada. Sangue, ela percebeu com um calafrio. No centro da sala principal, um espelho alto, emoldurado em madeira de ébano, estava coberto por um pano negro amarrado com cordas. Seus dedos tremeram ao desatar os nós. Quando o pano caiu, o reflexo que viu não era o seu. A mulher no espelho tinha seu rosto, mas os olhos eram duas crateras vazias, e sua boca estava costurada com fios grossos. Atrás dela, uma figura alta emergia das sombras, um vulto esquelético, vestindo trapos que pareciam fundir-se à própria escuridão. A criatura inclinou-se para a frente, seus dedos ossudos tocando o vidro. Eleanor gritou, mas o som morreu em sua garganta quando o espelho começou a vibrar, rachaduras se espalhando como teias de aranha. Ela fugiu, deixando para trás a lanterna e parte de sua sanidade. Naquela noite, de volta à cabana, Eleanor encontrou suas telas todas viradas para a parede. No centro do estúdio, o espelho da casa de pedra agora estava encostado na parede, intacto, seu pano negro caído no chão. E no reflexo, a figura esquelética sorria. A primeira nevasca chegou como um monstro faminto, engolindo Willowbrook em um silêncio mortal. A cabana de Eleanor Caldwell, agora cercada por bancos de neve que alcançavam as janelas, tornara-se uma prisão de madeira e sombras. O frio infiltrava-se pelas frestas, e as noites eram interrompidas por gemidos que pareciam vir das próprias paredes. Eleanor, porém, não conseguia fugir daquela casa, ou da atração mórbida pela floresta. A descoberta da casa de pedra e do espelho amaldiçoado corroía sua mente. Ela passava horas no estúdio encarando o reflexo da criatura esquelética que agora habitava o vidro. A figura nunca se movia, mas sua presença era palpável. Os trapos que vestia balançavam como se tocados por um vento invisível, e os ossos do crânio brilhavam sob a luz das velas. Eleanor começou a pintar obsessivamente, como se cada tela fosse um feitiço para manter a entidade à distância. Suas novas obras eram grotescas. Em O Banquete das Sombras, retratou a criatura sentada a uma mesa posta com olhos humanos e frutas podres, enquanto figuras indistintas se contorciam ao fundo. Em O Corredor de Espelhos, pintou infinitas versões de si mesma, cada uma mais deformada que a anterior, até se fundirem em uma massa de carne e tinta. As telas exalavam um odor adocicado de carne queimada, mesmo quando a tinta ainda estava úmida. Samuel Hartwell voltou a visitá-la em uma manhã gelada, trazendo mantimentos e uma expressão carregada. Encontrou-a no estúdio, de cabelos desgrenhados e unhas sujas de tinta preta. "Você está brincando com fogo, senhorita Caldwell", advertiu, apontando para o espelho. "Isso aí não é um objeto, é uma porta." Ele contou-lhe em voz baixa a história de Alistair Blackwood, um ocultista que se mudara para Willowbrook em 1863. Blackwood buscava imortalidade e, segundo os rumores, conseguira, mas não como homem. "Ele se tornou um parasita", sussurrou Samuel. "Vive nos reflexos, roubando corpos até consumi-los por dentro. A última vítima foi o reverendo, até que ela o substituiu." Eleanor não quis acreditar, mas naquela noite, o espelho revelou a verdade. Ao se aproximar, viu cenas fragmentadas no vidro. Um homem de cartola, desenhando símbolos nas paredes da casa de pedra. Uma mulher de vestido branco, o rosto desfocado, sendo arrastada para dentro do espelho. Crianças desaparecidas da cidade, agora cadáveres congelados sob a neve de Birchwood. A criatura, porém, permanecia imóvel, observando-a com olhos que agora brilhavam como brasas. 3 dias depois, Eleanor acordou com a tinta vermelha escorrendo pelas paredes do estúdio. Não era tinta, era sangue, quente e espesso, formando palavras em inglês arcaico. "Liberta-me." Enlouquecida, ela agarrou um machado e atacou o espelho. O vidro estilhaçou-se com um grito agudo, mas quando os fragmentos caíram, cada um continha um reflexo diferente. Eleanor criança, Eleanor morta, Eleanor com o rosto da criatura. O ar ficou gelado, e a entidade materializou-se pela primeira vez fora do espelho, não como uma figura sólida, mas como uma névoa negra que envolveu seu corpo. Nas horas seguintes, Eleanor perdeu a noção do tempo. Acordou no porão,
cercada por velas derretidas e desenhos de símbolos idênticos aos da Casa de Pedra. Suas mãos estavam ensanguentadas, e em uma parede ela escrevera com carvão: "Ele vai me usar para voltar." A criatura comunicava-se agora através de sonhos. Em um deles, Eleanor viu-se andando pela floresta, vestindo trapos e carregando uma lanterna. Sua pele desprendia-se em pedaços, revelando os ossos negros por baixo. Ao acordar, encontrou uma pena idêntica à do porão, desta vez fincada em sua almofada. Na manhã de 21 de dezembro, o sol não nasceu. A escuridão era absoluta, e os uivos dos lobos misturavam-se a risadas vindos da floresta. Eleanor, desesperada, reuniu todas as telas e incendiou-as na lareira. As pinturas gritaram enquanto queimavam, vozes humanas ecoando entre as chamas. Ele vem, ele vem. Apenas uma tela resistiu, o autorretrato que pintara ao chegar. Nele, sua imagem agora tinha os olhos arrancados, e a figura esquelética segurava seus ombros, como um pai orgulhoso. Naquela noite, o espelho reapareceu no estúdio, inteiro, como se nunca tivesse sido quebrado. A criatura estava mais próxima, seus dedos ossudos pressionando o vidro. Eleanor, em um último ato de rebeldia, cortou o próprio braço e desenhou um símbolo proibido na moldura, aprendido nas visões de Blackwood. O vidro estremeceu e a entidade recuou, soltando um rugido que fez a cabana tremer. Mas era tarde demais. Quando o sol finalmente raiou, Eleanor já não era ela mesma. Seus olhos, antes verdes, eram agora negros como o alcatrão. E na floresta de Birchwood, uma nova casa de pedra começava a se erguer. Menor, mais retorcida, com uma placa na entrada, E. Caldwell, 1891. A primavera nunca chegou a Willowbrook. A neve derreteu em abril, revelando uma terra estéril e negra, como se a floresta de Birchwood tivesse sugado a vida do solo. Os moradores, reduzidos às sombras de si mesmos, evitavam falar de Eleanor Caldwell. Seu nome era um sussurro proibido, como o rangido de uma corda enforcada. Mas todos sabiam, algo havia mudado naquela cabana à beira da floresta. Samuel Hartwell foi o primeiro a encontrar os corpos. 2 caçadores, desaparecidos na semana anterior, pendurados de cabeça para baixo nos galhos de um carvalho antigo. Seus rostos estavam congelados em expressões de êxtase, mas seus olhos haviam sido arrancados, deixando crateras que pingavam uma substância âmbar e pegajosa. Nas mãos de um deles, uma pena negra, idêntica às que Eleanor encontrava. Samuel queimou os cadáveres em segredo, mas as cinzas formaram palavras no ar. Ela vem. Enquanto isso, na cabana, Eleanor Caldwell lutava contra a entidade que agora dividia seu corpo. Seus dias eram uma série de rituais desesperados, sal grosso nos umbrais das portas, velas bentas ao redor do espelho, orações em latim aprendidas em livros roubados da igreja abandonada. À noite, porém, a criatura assumia o controle. Ela obrigava a caminhar até a floresta, onde as árvores se abriam como portais para um mundo invertido. Lá, Eleanor via coisas que a faziam sangrar pelos ouvidos. Cidades feitas de ossos, rios de olhos flutuantes e, sempre ao fundo, Alistair Blackwood. Não mais humano, mas uma coluna de insetos zumbindo em forma de homem. Foi em uma dessas noites que Eleanor descobriu o verdadeiro propósito da criatura. No centro da clareira maldita, a nova casa de pedra, sua casa, havia crescido, suas paredes agora adornadas com retratos dos mortos de Willowbrook. No porão, encontrou um laboratório ocultista. Frascos com órgãos em formol, diários escritos em sangue e, no centro, um círculo de sal com uma única frase repetida. O corpo é uma prisão, o espelho é a liberdade. Ali, Blackwood tentara transferir sua consciência para o reflexo, tornando-se imortal. Mas algo dera errado. Ele ficara preso entre os mundos, um parasita que precisava de novos hospedeiros para existir. Eleanor, porém, não era uma vítima comum. Sua obsessão pela arte dera à entidade um caminho novo. Através de suas telas, ela podia moldar a realidade. Na noite de 30 de abril, durante um eclipse lunar, ela encarou o espelho pela última vez. A criatura estava quase inteiramente fora do vidro, seus ossos negros brilhando com runas gravadas. "Eu não sou seu hospedeiro", sussurrou Eleanor, segurando uma faca feita de vidro do espelho. "Sou sua rivalha." Com um movimento rápido, ela cortou a própria garganta, mas não seu sangue jorrou. Em vez disso, tinta negra inundou o chão, formando um símbolo que queimava como ácido. A criatura gritou, presa no círculo, enquanto as paredes da cabana desmoronavam. Eleanor, aproveitando-se da conexão que compartilhavam, canalizou todas as memórias da entidade para suas telas. Cada pintura tornou-se uma cela, cada pincelada uma corrente. Ao amanhecer, a cabana estava em ruínas.
O espelho jazia quebrado e o corpo de Eleanor Caldwell estava desaparecido. Nas cinzas, porém, havia um único quadro intacto, o último reflexo, mostrando a figura esquelética aprisionada em uma floresta de espelhos, seu rosto agora um mosaico dos traços de Eleanor. Um ano depois, Lillian Graves chegou a Willowbrook em uma carruagem luxuosa, vestindo um vestido cor de vinho e carregando uma maleta de artistas. Seus cabelos eram negros como breu, e seus olhos verdes brilhavam com uma luz familiar. Alugou a cabana reconstruída e, ao ser questionada sobre os rumores, riu. Superstições são apenas histórias mal contadas. Na primeira noite, Lillian pintou um autorretrato. Quando terminou, o quadro mostrava não seu rosto, mas o de Eleanor Caldwell. Os olhos negros, a boca costurada e ao fundo a silhueta de Samuel Hartwell segurando uma lanterna. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto em seu armazém, cercado por penas negras e telas em branco que sussurravam seu nome. Quanto a Lillian, ninguém a viu partir. Mas nas noites de lua nova, dizem que uma figura pode ser vista na floresta de Birchwood, carregando um espelho e pintando árvores que sangram. E se você se aproximar demais, ouvirá duas vozes sussurrando em uníssono: a arte é eterna, e nós também.